Sensei, boa noite. Tudo bem com o senhor? Gostaria de saber se os rituais, as práticas e cerimônias possuem uma qualidade inerente a elas ou se somos nós que atribuímos qualidades a elas. Achou? As duas coisas. Elas têm qualidades inerentes porque elas tocam muitas pessoas. E porque muitas vezes foram criadas por verdadeiros gênios. E tem muitos ensinamentos ocultos dentro dos rituais, porque os rituais são simbólicos e os símbolos são a linguagem do inconsciente. Eu acabei de narrar a vocês uma história simbólica sobre uma vela numa noite escura. Se você decodifica sem explicações, esse salto de compreensão é um salto, como diríamos, do inconsciente, né? Linguagem do inconsciente. Não usamos esse termo no Zen, porque para nós consciente e inconsciente estão muito interconectados. Mas do outro lado, nós podemos levar para os rituais significado, ou podemos olhá-los como nada significante. Então as duas coisas são funcionais, mas os rituais são meios hábeis, não são a verdade em si mesma. São uma forma de mostrar a verdade. A vela não era a verdade. Nem apagar a vela é a verdade. A capacidade do aluno dar um salto naquele momento é que se aproxima do que nós diríamos a sabedoria, não é? Naquele momento é que a sabedoria surge, dentro da mente do discípulo. Então, como disse no início, as duas coisas são verdadeiras. E os rituais podem ser olhados como inúteis ou nada, e podem ser profundamente transformadores. Depende demais de quem olha. Um minuto, Sensei. Sensei, boa noite. Como o budismo vê os sonhos? São espirituais de alguma forma ou apenas reflexo do inconsciente? Achou? Os sonhos manifestam conteúdos da nossa mente, né? Eles mostram muito do que nós colocamos dentro da nossa mente. Eles podem decodificar simbolicamente coisas difíceis para nós. E há muitas histórias de sonhos que foram ilustrativos e ajudaram no despertar. Então, os sonhos podem ser apenas lixo mental e também podem ser grandes insights. Depende demais da mente que os está operando, olhando e tentando aprender com eles. Mas, como eu disse, não usamos o linguajar inconsciente, consciente, desta forma no budismo, como se fossem coisas separadas. Provavelmente porque sentando em zazen, você vê surgir aquilo que nós chamamos de inconsciente. Você traz à tona o seu interior. Conversando com uma amiga, ela me disse que acha o budismo muito individualista e que nesse momento precisamos de ação e do coletivo. E nesse ponto o cristianismo era mais adequado. O que dizer, Sensei?
Porque, de fato, no budismo, olhamos para dentro para olhar para fora. Mas eu entendo que existe esse processo mesmo de interiorização. Estou estendendo errado, sensei? Nem o budismo, nem o cristianismo podem ser olhados dessa forma. Ambos são processos de treinamento e transformação individuais que têm ação no coletivo. Afinal, o coletivo é feito da soma dos indivíduos. Então, esta acusação de individualismo, ela não tem cabimento na realidade, ela não é assim. A maior parte dos preceitos budistas está voltado ao nosso compromisso com os outros, com a sangha, com a comunidade, com o mundo, com o universo inteiro. No caso do budismo, até nós vamos mais longe, porque não consideramos que as nossas responsabilidades são com os outros seres humanos e que o mundo está a nosso serviço, mas sim que nós e os outros seres participamos do mundo e todos temos os mesmos méritos, as mesmas necessidades e direitos. Então, a visão budista é abrangente nesse sentido. Acho que, na verdade, ela é profundamente coletiva, inclusive pelo fato de apontar que o eu é uma construção ilusória. E, portanto, toda individualidade também não passa de uma ilusão. Boa noite. Gostaria de saber se o caminho do Zen comporta a prática de asanas do yoga. Apesar de estudar e ver muitas semelhanças, a ideia do Atman é muito diferente. É possível conciliar? Muito obrigada. Não é possível conciliar a ideia de Atman e a ideia de Anatman. A ideia de Atman diz que existe uma alma ou espírito individual em cada ser que é eterna, permanente. Para o budismo não existe nada eterno e não existe um Atman. Na verdade, nós somos o próprio universo e a doutrina que Buda ensinou é Anatman. A prática de asanas, de posturas de yoga, pode ser uma prática complementar que alguém pratica junto com o Zen, mas ele também pode praticar caligrafia junto com o Zen, pode praticar pintura junto com o Zen, pode praticar qualquer coisa. Uma arte marcial junto com o Zen. Uma coisa vai sempre ajudar a outra, porque você pode levar o pensamento do Zen para aquilo que você está fazendo. Mas a prática de posturas de yoga, de asanas, não faz parte do treinamento básico do Zen budismo. O que faz parte para o treinamento básico no budismo é o zazen, a prática meditativa. Boa noite. Nós, nas cidades distantes da cultura budista, como vamos aprender? Como encontrar refúgio em Buda, Dharma e Sangha? Como ter um professor? Você está tendo essas oportunidades agora, não percebe? Há um Daisen virtual aqui. Nós nos filiamos ao Daisen virtual, nós assistimos palestras, nós praticamos junto com os outros. Essa prática é viável. É claro que a prática presencial, sentarmos juntos na mesma sala, fazermos cerimônias no mesmo templo, tem um poder da convivência, do contato humano, do exemplo ao nosso lado dos outros. Sem dúvida, tem. Mas, neste momento, nós temos acesso ao Dharma. E você tem acesso ao treinamento e pode, se praticar diligentemente, vir
a adotar um professor que fale ao seu coração. Se você achar que aquele professor é o seu professor, escreva para ele. Mais cedo ou mais tarde, essa situação de pandemia vai mudar, vai cessar, como todas as do passado também já cessaram. Nós voltaremos a ter reuniões presenciais. E nas cidades onde existem grupos de prática budista, essa prática fica mais forte, porque a prática presencial é uma coisa bonita. E também poderemos voltar a ter retiros em que nos reunimos todos juntos para sentar, ouvir palestras, comer juntos, conviver, que é uma imitação da prática monástica. E quando isso ocorrer, mais forte será a nossa prática. Esse é um momento excepcional de transição, mas ele não precisa ser desperdiçado. Grupos, às vezes, não sobrevivem nas cidades. Por quê? Porque falta suficiente número de pessoas com coesão de grupo. Em outros lugares, os grupos tornam-se coesos, fortes, com belas lideranças, e isso ajuda muitas pessoas. Mas, voltando ao essencial, neste momento, nós temos isso que estamos tendo aqui agora. Agradeçamos essa oportunidade que a tecnologia nos dá de participarmos, sentarmos juntos e ouvirmos o Dharma. Esse é um privilégio que no passado as pessoas não tinham. No passado, aqueles que desejavam aprender o Dharma saíam peregrinando e andando longas distâncias, subindo montanhas, sangrando seus pés para encontrar um mestre. Hoje, nós ligamos um smartphone. Como é fácil para nós agora. Boa noite. Quando estou descansado e dormi bem, o zazen tem mais atenção. Observei que os monges no mosteiro dormem pouco. Como podem praticar zazen tendo dormido pouco? Acontece que se você praticar zazen em uma boa quantidade, a sua necessidade de sono diminui. E isso você vai poder experimentar num retiro quando for. Nós vamos levantar às 4 da manhã, como os monges fazem. E você vai fazer muitos zazens durante o dia, e o resultado é que a sua necessidade de sono diminuirá. Boa noite, mestre. Tenho visto jovens de nossa sanga seguindo o caminho monástico. Vejo isso com alegria, admiração e profundo respeito por quem tem a coragem de fazer e manter essa escolha. O que basicamente inspira um praticante a pedir por uma ordenação monástica? Antes de ser monge, você tem que estar trabalhando como se fosse um monge. Se você fizer esforço como um monge, trabalhar dedicadamente como um monge, mostrar que o Dharma é a parte mais importante de sua vida e persistir nisso durante tempo suficiente, então você poderá ser considerado como um postulante a monge. Não se trata de uma questão. No Zen você tem que demonstrar a sua diligência, persistência, vontade antes de ser ordenado. E mesmo assim você será ordenado noviço e vai passar um bom tempo como noviço até poder se graduar como monge aprendiz. Uma coisa que poucos sabem é que a própria ordenação de noviço, ela expira com o tempo. Ela tem um tempo de duração de 10 anos.
Se você não progredir durante esse tempo, essa ordenação está expirada.